Ao top de 5 segundos. Programa Coração Brasileiro. A Dinagro foi a primeira empresa a produzir isca formicida no Brasil. E hoje, com 46 anos, marca um novo capítulo na história de defensivos agrícolas. A Dinagro conta com um eficiente sistema de logística e grande capacidade de armazenamento e estocagem de produtos, que depois de processados, são rapidamente liberados e entregues no prazo solicitado pelo cliente. Sediada em Ribeirão Preto, às margens da Via Anhanguera, a Dinagro conta com um dos mais modernos parques produtivos do país. Bem, o Coração Brasileiro mais uma semana juntinho com você. E desta vez você vai pegar o passaporte e vai viajar conosco para Israel, Jerusalém, a terra onde de 66 a 70 após Cristo você vai conhecer um momento especial e a história de Jerusalém na maquete direto do Rio de Janeiro, uma das duas maiores maquetes do mundo e que você vai conhecer a partir de agora. É o Coração Brasileiro viajando com você. Estamos no Rio de Janeiro, em Del Castilho, na maior maquete de Jerusalém fora de Israel. Uma maquete que demorou 5 anos a sua construção. Essa maquete ela foi construída através de resultados de pesquisas arqueológicas e a maquete ela ficou tão bonita, tão assim, transmitindo uma realidade tão grande que eles acharam muito assim, bacana mesmo, muito gratificante trazer essa ideia aqui para o Brasil. Então, eles fizeram uma parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, onde eles conseguiram trazer essa planta junto com a equipe técnica, né, da Universidade Hebraica. Então vieram arquitetos, arqueólogos, técnicos, e eles ficaram aqui 3 anos fazendo toda a implantação do relevo, fazendo os declives, as elevações e acompanhando a equipe de brasileiros, né, que trabalhavam, os maquetistas. Eles ergueram mesmo todos esses monumentos. E nós também nos baseamos, além das descobertas arqueológicas, no livro A História do Povo Hebreu, de Flávio Josefos, né, que corrobora com essas descobertas arqueológicas. As pedras utilizadas na construção foram trazidas de quibutzes da Galileia. E esta maquete relata o período de 66 a 70 pós-Cristo, no século I, onde Jerusalém estava sendo cuidada pelo rei Herodes e que o manteve com muita rigidez uma cidade próspera. Na verdade, Jerusalém ela é o berço das 3 maiores religiões mundiais, né? Ela é o berço do judaísmo, do islamismo, do cristianismo, e ela tem todo um significado especial. Existia nesse período 3 muralhas que guardavam a cidade, que já tinha sido por 2 vezes destruída e 52 vezes atacada. Essa maquete ela mede cerca de 736 metros quadrados. Ela é a 2ª maior maquete do mundo, né? E a maior da América Latina. O Centro Cultural hoje ele é um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, como ponto turístico, a gente acaba tendo essa parceria com o governo do estado. Toda a iluminação da maquete sugere o período do dia, do amanhecer e do anoitecer, além da madrugada com um céu pipocado de estrelas. A Porta de Damasco, na 2ª muralha, que antes da construção da 3ª muralha servia como um dos principais acessos da estrada que ligava Jerusalém a Damasco. A Porta de Damasco, ela era conhecida, né, com esse nome porque dela iniciava uma estrada que interligava Jerusalém à cidade de Damasco.
Então, segundo a Bíblia, teria sido nessa estrada que Paulo teria tido um encontro com a luz. Agora, do ponto de vista histórico, a importância dessa estrada é que vinham caravanas, né, fazendo todo um relacionamento comercial entre Jerusalém e Damasco. O Monte Calvário, que nesse período da maquete não era mais esse local, pois na antiguidade todo o local de morte ficava fora dos muros da cidade. O Monte Calvário, na verdade, ele não era um monte, ele era uma colina, né? O monte, a princípio, ele ficava fora dos limites da cidade de Jerusalém. No período, por exemplo, da crucificação de Jesus, a cidade ela se limitava a essa segunda muralha. Não existia essa parte, esse bairro aqui ainda não existia. Esse bairro ele só surge a partir de 41 depois de Cristo. No momento da crucificação de Jesus, ele ficava fora da cidade, então era permitido esse tipo de crucificação. Então, os corpos geralmente eles eram, era uma forma de punição que os romanos eles trazem de Cartago e introduzem por todo o seu império. Era uma forma de punição muito dolorosa e era sempre aplicada em alguém que tivesse cometido o crime de malfeitor. Esse seria o túmulo de Jesus, mas a arqueologia ainda não comprovou, né, esse túmulo. Então acredita-se que seja ele, embora não tenha 100% de comprovação. O quartel da guarda do rei, que dava segurança ao palácio do rei Herodes, além de auxiliar na segurança de toda a cidade. Então essa aqui é a fortaleza, onde a arqueologia, no dia 3 de novembro agora, eles descobriram, né, os restos arqueológicos dessa fortaleza. Ela, na verdade, também era conhecida como uma cidadela pela estrutura, né, que ela possuía. Então, segundo alguns historiadores, seria aqui o local onde Pôncio Pilatos ele lavou as mãos diante da execução de Jesus. Teria sido aqui também o local onde possivelmente Jesus foi açoitado. E era o local onde a éfode do sumo sacerdote, no período de dominação romana, ela era guardada nesse local. O palácio do rei Herodes constituía na construção de 2 edifícios principais, ambos com salas de banquetes, quartos, e era rico em obras de artes. Esse seria o palácio construído pelo rei Herodes o Grande. Nesse bairro nós vamos falar bastante de Herodes, né? Porque foi ele que planejou e construiu esse bairro. Então Herodes ele projeta e constrói esse palácio com 2 pavimentos. A ideia era receber autoridades romanas em um pavimento e ele ficar com a família no outro pavimento. Embora esse palácio não fosse a habitação permanente de Herodes. Ele morava em Jericó e no período festivo, quando havia alguma festa importante no templo, então Herodes vinha com a sua corte a Jerusalém para receber hóspedes ilustres que possivelmente viriam a essas festividades. A casa de Caifás, o sumo sacerdote, também se localizava na Cidade Alta, onde, segundo os descritos bíblicos, Jesus foi interrogado e onde Pedro negou Jesus por mais de uma vez. Essa seria a casa de Caifás e, segundo fontes históricas, ela seria o local onde Jesus sofreu um interrogatório informal no período da Páscoa, né, do que a gente entende como Páscoa. E em um desses pátios também, possível local onde Pedro teria negado Jesus, onde aconteceu todo o episódio do galo cantar, né? Então essa casa ela acaba tendo um simbolismo especial para os cristãos. Na Cidade Baixa, realiza-se o trabalho artesanal, que em momentos de grande produtividade era levado para o bairro da Segunda Muralha, onde existiam os mercados para todo o povo que visitava Jerusalém. Nos eventos, Jerusalém chegava a receber 300.000 pessoas, enquanto Jerusalém tinha apenas 30.000 habitantes. O destaque era a produção de perfumes e óleos. Os jardins das roseiras eram exclusivamente para atender esta produção. Um ponto também importante na Cidade Baixa era o tanque de Siloé, que era abastecido pela fonte de Gion, que é a garantia de água limpa e corrente por muito mais tempo. Na piscina de Siloé era o ponto de encontro dos visitantes. Herodes ele constrói o tanque de Siloé, né? E esse tanque ele se enquadrava no que Roma, no momento, utilizava para banhos coletivos. Então, o tanque de Siloé passou a ser utilizado para banhos coletivos no período de dominação romana
e passou a ser conhecido como Piscina de Siloé. Era um ponto social para o povo da época, mas ele na verdade era um reservatório abastecido pelas águas da fonte de Gion, fazendo assim dele, do tanque de Siloé, o principal reservatório de água da cidade, por ser abastecido por águas correntes. O monte do templo ou esplanada do templo, que veio para substituir o tabernáculo e suas principais finalidades, era erguer um memorial ao nome de Deus, manter a unidade da nação hebraica. O templo era dividido em espaços para diferentes grupos: o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio dos átrios e homens comuns. O templo realizava holocausto para que o povo fosse perdoado dos seus pecados. No santo lugar ficava o candelabro, a mesa de pães da preposição, o altar do incenso. O Santo dos Santos era reservado para a Arca da Aliança, que já não estava nesse período mais no templo. Era o espaço mais sagrado do templo. O templo ele era dividido, né? O templo construído pelo rei Herodes o Grande, ele tinha algumas subdivisões. Então a parte mais extensa seria o pátio dos gentios, e entrando aqui pela Porta Formosa nós nos deparamos com o pátio das mulheres. No entorno desse pátio haviam quatro locais onde um deles era reservado para armazenar madeira. Essa madeira era muito utilizada para consumir os holocaustos, né? O outro local era utilizado para armazenar azeite. O azeite era utilizado para abastecer os candeeiros, para a iluminação do templo, as lâmpadas do templo da época, e também era muito utilizado para a unção de feridas, né, nos doentes, que davam um certo alívio. E no período de reinado de Herodes o Grande, ele investe no templo. Então ele coloca abaixo as antigas estruturas do templo, que pelos judeus é conhecido como o Templo de Zorobabel, e ele ergue um templo utilizando a planta do Templo de Salomão, mas ele constrói arcos paralelos ao monte, né? E ele expande o topo do monte de forma que ele consegue ampliar o templo, que chega à proporção de 4 vezes maior ao antigo Templo de Salomão. O tanque de Betesda, também o local de suma importância em Jerusalém, tinha 120 metros de comprimento e 60 metros de largura, e segundo a Bíblia, um anjo descia e movia as águas. Esse aqui seria o tanque de Betesda. Era um local também chamado na época de Casa de Misericórdia, porque no andar superior funcionava um local onde se cuidava de doentes, né, em estado grave. E na verdade a função dele era armazenar água. Então tinha até uma tradição onde um anjo descia para movimentar as águas, e o primeiro enfermo que entrasse em contato com essas águas ficaria curado. Geralmente o local onde os enfermos ficavam, né, os que não estavam num estado tão avançado, em debilidade por conta da doença, ficavam nessas piscinas externas aguardando o momento do movimento das águas. Além dessa visita de tamanha importância histórica na maquete de Jerusalém, você ainda tem uma exposição no mezanino, onde mostra as origens de todo o povo dessa Terra Santa. Essa exposição, ela faz, na verdade, um resumo sobre toda a história de Israel. Quando ela foi pesquisada e projetada, produzida, foi para comemorar o aniversário mesmo do Estado Novo de Israel. Só que depois ela ficou uma exposição tão bem feita que o próprio público, toda vez que nós queremos alterar, né, retirar essa exposição e inovar, o público faz um abaixo-assinado, né? Eles querem que mantenha essa exposição pelo carinho mesmo que ela retrata a história de Israel. Então ela fala inicialmente sobre as origens, né, historicamente falando. Ela passa sobre o período de cativeiro na Babilônia, faz um resumo sobre o início da história de Israel. Depois tem um tatame que fala sobre o movimento de sionismo, né, um movimento que ele luta por vários séculos, tentando fazer com que o povo de Israel, que estava disperso por vários territórios desde o período onde a segunda invasão romana, ela obriga mesmo o povo a fugir e a não mais ficar no território que era reservado para o povo de Israel. Esse movimento ele existia.
E nós achamos bem importante retratar, né, esse movimento de sionismo dentro dessa exposição, sabendo que é uma página importante dentro da história do povo judeu. Eu achei bem interessante, né, bem esclarecedora. Deu para descobrir detalhes, né, da época de Jerusalém que a gente não conhecia. A guia foi esplêndida, deu todos os detalhes, explicou, valeu a pena, curiosidades, né, coisas que a gente nem imaginava, nem se dava conta. Em pouco tempo eu aprendi aqui. Me chamou a atenção foi a riqueza de detalhes que tem na maquete, né? Eu achei que foi muito bem colocado, foi muito bem estruturado. A impressão que nós temos mesmo é de estar tendo a visão panorâmica da cidade. Eu achei que foi muito bem elaborado, está colocado de uma forma que chega bem próximo da realidade. Estava até comentando com o pessoal, até o céu, se vocês olharem de um certo ângulo, a impressão que a gente tem é que a gente está na cidade. Bem, você viu essa matéria que nós fizemos direto de Del Castillo, no Rio de Janeiro. E você precisa conhecer essa maquete. É muito fácil, você tem aí as informações para que você possa viajar e também, como a gente, conhecer pessoalmente essa maquete no Rio de Janeiro, em Del Castillo. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, a gente já volta com muito mais Coração Brasileiro. Aguarde um bocadinho, a gente já volta. Você sente dificuldade em acompanhar um curso de inglês por causa da sua agenda muito irregular? Na The House você acomoda as suas aulas e dentro da mesma semana reagenda sem custos adicionais. Não perca a sua semana! Nós sabemos como a sua vida é atribulada e não queremos engessar o seu estudo. Na The House, o curso fica à sua mercê, aguardando a melhor disponibilidade de horários para você. Casa Massaro, no Mercado Municipal desde 1926. Sementes e temperos, produtos naturais. O Goji Berry, uma frutinha do Tibete rico em vitamina C, antioxidante e vitaminas B1, B2 e B6. Goji Berry, que vem do Tibete, uma frutinha que, olha, tem revolucionado o mercado. Você tem em pacotes de 100 gramas, tem também a granel e tem em cápsulas. É só você vir aqui para o Mercado Municipal e conhecer Goji Berry e, é claro, vir aqui no Massaro. Temperos para carnes, peixes e saladas. Agora com o selo Edu Guedes. Molhos, temperos e sementes, Casa Massaro, no Mercado Municipal, em Ribeirão Preto. Embutidos de Dumont Pio, 29 anos, fabricando a linguiça de pernil com qualidade e higiene. A verdadeira linguiça com tempero italiano de Dumont. Produtos suínos, com toda a excelência de qualidade. Linguiça sem conservantes. Produto natural. Atendemos no atacado em Ribeirão Preto e toda a região. Embutidos de Dumont Pio. Beira-Mar, Rio. 2018 já chegou no Beira-Mar Rio. Coleção de biquínis e maiôs 2018. Um banho de modernidade. Com as novas estampas, você vai se encantar. Leve esta marca na sua bagagem. Beira-Mar Rio, uma loja sempre perto de você. Entre no nosso site www.beiramarrio.com.br. Avenida Antônio e Helena Zerrenner, 1082, Sumarezinho, Ribeirão Preto. Beira-Mar, Rio. Coração brasileiro. Hoje nós vamos mostrar uma família de Brodowski, que tem uma fábrica de tonéis de carvalho, de mini tonéis de carvalhos. É a tanuaria, já uma arte centenária e que eles mantêm de pai para filho já há muitos anos. E nós, na verdade, estivemos na Tanuaria Santo Antônio e gravamos todo o processo de fabricação. Nós vamos mostrar para você.
trabalho diferenciado, digamos assim, né, por se tratar de um ramo que não existe frequentemente em muitos lugares, né. Hoje na nossa cidade são 3 fábricas, né, mas a nível de Brasil, se você procurar mais 2 ou 3, vai ser muito. Então, por se tratar de um produto assim, exclusivo, apesar de artesanal, a gente fica satisfeito com o trabalho, né? E também ver que o nosso produto percorre o Brasil todo, né? Hoje nós temos cliente em todo o território nacional. Como isso aqui, a tradição é portuguesa do barril, o nome certo é ancorote, certo? Agora, os maiores a gente chama de barril ou tonel, né? Mas o nome certo dos pequenos, principalmente, é ancorotes. Nós trabalhamos com os barris de 200 litros, né? No qual a gente aproveita a madeira para fazer os menores. Nós compramos esses barris das multinacionais que fabricam uísque no Brasil. Eles descartam depois de algum tempo de uso, né? Nós compramos deles, desmontamos e utilizamos a madeira para fazer os menores. A fabricação são várias operações, né, até chegar no barrilzinho pronto. Se você pegar desde o início da desmontagem do tonel grande até recorte, preparação de madeira e aí a fabricação em si, você vai ver que é uma coisa bem completa, um negócio bem extenso. E assim, o maquinário que a gente utiliza hoje na fabricação foi todo fabricado dentro da própria tanoaria. Isso aí, nós não encontramos maquinário exclusivo para tanoaria no mercado. Então, tudo foi criado de acordo com a necessidade de cada fase da fabricação dos barrilzinhos, né? Uma fábrica que venceu o tempo na tradição e no amor de construir barris de madeira e ancorotes. Como esta técnica veio de Portugal, os pequenos corotes, na verdade, têm o nome de ancorotes, que era utilizado para guardar água nas viagens. Desde 1939, o Sr. Geraldo, com seu irmão e mais 2 sócios, abriram em Brodowski a fábrica de barris de madeira, com a visão de construir grandes barris destinado ao armazenamento de água. Com o tempo, foi substituído por outro material como plástico. Aí restou à fábrica ter a visão de fabricar ancorotes, pequenos barris para os apreciadores de uma boa cachaça. Eu comecei aos 12 anos, como empregado, né? Aprendi mesmo fazendo depois das 5 horas, né? Hoje, né? O que eu tenho hoje a gente conseguiu através daqui. Que é uma casa, um carro, moto. E a gente fica aqui mais por amor, assim, que a gente sente aos patrão, aos amigos da gente que trabalham junto com a gente, né? Se torna uma família, né? Então a gente pega amor pelo ambiente, porque é um lugar gostoso de trabalhar, né? Os patrões são muito bons, os funcionários são excelentes também. O patrão não precisa estar chamando a atenção de nenhum deles. Então tudo aqui é gostoso, né? Viver aqui em Brodowski, então não preciso nem te perguntar, porque aqui é uma bênção, né? Aqui é muito bom, aqui é uma bênção mesmo, viu? É um lugar abençoado por Deus mesmo, sabe? Eu gosto de estar fazendo o que eu faço, eu gosto. Reformo barril, trabalho até 7 horas, 8 horas. É uma coisa que eu gosto de estar fazendo. O maior barril que até hoje você já preparou ele para que as outras pessoas usufruíssem daquele aguardente de cana com sabor de carvalho? Foi de 200 litros, né? Que fabrica de amburana, de castanheira, né? As 2 madeiras fabrica também de Jequitibá também de vez em quando. Mas hoje a gente fabrica de amburana e de castanheira, que é 200 litros. O processo é totalmente artesanal e as máquinas que existem na fábrica foram construídas ali mesmo, por um dos sócios. São 12 pessoas que chegam a produzir perto de 2.000 peças, entre ancorotes e grandes barris para todo o Brasil. São 3 madeiras utilizadas: o carvalho, que é reciclado de barris de malte, a amburana e o jequitibá. Eu creio que a tanoaria vai acabar. Devido à mão de obra de hoje já não se encontra mais, madeira é muito difícil, né? É complicado. Essa geração nova de hoje, você vê por aí, não quer mais agarrar no pesado, né? Então eu sei lá, eu creio que
Ainda vai tocar mais uns anos, mas eu creio que no futuro vai acabar isso. Que é uma pena, né? Infelizmente, é uma pena mesmo, né? Porque você trabalhar num negócio que você tem, praticamente você não tem concorrência, né? Atendemos o Brasil inteiro, né? Temos nossos vizinhos aqui, né? Que também tem a fábrica. E mais uma, duas no Brasil todo aí de barril grande, né? Barril pequeno assim, mas somos nós aqui mesmo. Mas vamos ver até quando Deus vai querer que isso toca, né? A gente torce pra isso. Tem meu sobrinho aí, vamos ver, né? Se a geração dele ainda... vamos ver se ele segura as pontas aí depois, né? A gente só... Uma hora ou outra vai embora, né? Uma hora ou outra a gente vai embora. E tem que ter o sucessor da gente. Como o seu Mário me deixou, eu vou precisar de um também, né? É verdade. E é isso aí. Esta é uma técnica que está sendo vencida pelo tempo da tecnologia e da modernidade, mas jamais vencerá o amor e a dedicação da família brasileira. Olha, a gente sabe que não é muito longa essa vida, não, porque os profissionais, principalmente, eles estão se acabando, vamos dizer assim, né? Por se tratar de uma coisa artesanal, você sabe que esse tipo de ramo, num mundo tão moderno e cheio de máquinas, a gente não pode esperar um futuro tão grande. Mas no que depender da gente, estamos aí até, né, se Deus quiser, perdurar isso aí, porque a gente ama o que faz, né?